é um assunto que as pessoas não conseguem falar e não quer glorificar a Deus, né? E é um assunto que onde o inimigo, né, trabalha no psicológico e onde tem destruído mais almas, né, mais pessoas nessa terra, mais famílias, né? O diabo tem se levantado de um jeito tão extraordinário que tem destruído, devastado famílias de 40, 50, 70, casamento de 60, 70 anos. Famílias grandes, homens também, né? Que casaram, mulheres que casaram, enfim, pessoas. E eu preciso contar esse milagre para vocês, que também pode acontecer com você dependendo do que você busca, né? Da sua solução. E onde eu fui, um dos maiores sofrimentos foi na minha vida sentimental, na minha vida familiar, e onde eu estava no meu limite de ser humano, como eu não sou de ferro, estava no meu limite de tanto sofrimento por pensar que ia fazer uma família, ter uma família, ter uma esposa e acabar de uma hora para outra e eu não suportei a dor, não suportei o. Quando eu falo isso é muito forte, é para a glória de Deus. É um milagre que eu recebi, foi uma graça, uma benevolência. E o feito foi tão grande que não tem como explicar a grandeza de Deus. No que aconteceu, não tem como explicar para vocês, porque é fora do comum, é um milagre, só que tem milagres que você consegue explicar. Tem outros que você que é tão grande que não tem como você achar palavra, não tem como você se expressar. Foi no meu caso, um pouquinho eu posso falar, mais ou menos. Mas o que eu recebi dentro, automaticamente, que eu não sei o que te explicar. Eu sei que posso até explicar numa passagem bíblica, né? Numa base boa. Onde eu cheguei em Barra do Mendes, onde eu passei num povoado e tinha um asfalto no meio, e nisso eu passei com muita tristeza, muita angústia. Eu trabalhava numa ótica e desci para a Barra do Mendes fazer cobrança. Antes de passar, eu passei nesse lugar onde tinha uma encruzilhada, e só que nisso Deus me deu uma visão com a mão, e a minha moto que eu tava da empresa, uma Bros, tava passando por cima dessa mão, só que a mão era tão grande, tão gigante, que a moto era bem pequenininha, beleza? Pequenininha. Nisso Deus me deu a visão, só que quando é de Deus, ele dá o entendimento na hora, você entendeu? O entendimento caiu em Barra do Mendes, foi em Barra do Mendes onde eu estava. Quando eu cheguei, conversei com o irmão, eu estava tão aflito, o sofrimento estava tão grande, a tristeza, depois de 3 meses, né? Que a irmã tinha falado que não me queria mais, e a própria irmã falou que nunca me amou, e a gente ia casar e pronto. Aí foi um dos maiores sofrimentos. Depois de 3 meses ainda estava sofrendo muito. Eu estava numa angústia tão grande que eu não tinha como explicar para vocês. Eu tinha caído na fé, tinha perdido o rumo, o caminho, mas orando a Deus, e já não estava suportando mais aquela dor, aquele sofrimento. E foi o último dia do meu sofrimento, foi aquele dia. E quando eu desço para ir numa última cobrança, eu não estava aguentando mais, não estava suportando mais. Não é questão que eu ia tirar minha vida, né? Eu não pensei nisso, nada disso não. É a dor que não arrancava, aquela, sabe, tipo um câncer que não sai, aquele sofrimento, aquela dor. Tipo um câncer de estômago, um câncer de garganta, algo assim, uma doença que, crônica, sabe? Uma dor insuportável que você não consegue pegar e não consegue tirar. E na hora que eu levanto a minha cabeça, parece um brilho do céu. E na hora que eu levanto a minha cabeça, baixei minha cabeça, na hora que eu levantei, aquela paz no coração. Agora eu não sei explicar um gozo de paz que não tenho palavra. Foi uma benevolência, foi um milagre, foi. Eu não tenho como explicar para vocês. Eu tenho uma base bíblica, quando
Cristo fala assim: venha a mim, né? Naquela palavra onde dele separa os bodes e as ovelhas. Vinde a mim, benditos do meu Pai, para o gozo eterno, aquele gozo, aquela alegria, sabe? Aquela paz, eu acho que mais ou menos isso. É um milagre que eu não tenho como explicar o que eu senti. Eu sei que foi quebrado tudo, parece que fez uma lavagem assim em mim. E é uma paz que eu não consigo explicar para vocês, só vocês sentindo. De um sofrimento para uma paz eterna. Uma paz que eu não consigo explicar para vocês. E nisso, Deus me deu essa paz nesse sofrimento. E você pode estar passando por isso também. E Deus pode te dar paz, basta você abrir seu coração para Jesus. É uma área que as pessoas têm mais sofrido, a área sentimental. E vocês precisam entregar a alma de vocês, pedir um milagre a Jesus, que Jesus vai se transformar. Enquanto é de homens alcoólatras, homens perdidos na cachaça, mulheres no alcoolismo, por ter perdido o esposo, ter perdido o marido, mulher viúva, moça, envolve tudo, psicológico, o diabo tem feito um lamaçal, não porque Deus tem permitido, e Deus não permite, é porque as pessoas têm procurado alegria nessa terra, alegria no mundo, não têm procurado alegria no Senhor. Não tem colocado o seu coração diante de Deus, sua vida sentimental, sua vida amorosa diante do Senhor. Por isso que as pessoas têm sofrido.